Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Alô, a imensa torcida dos Maltinas de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos que os Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Estamos aqui nos bastidores de Fluminense 0, Fluminense Verde 0, Vasco 0. Gente, uma verdadeira sacanagem foi vista ontem no Maracanã, provando que realmente a Fies junto com o Fla-Flu não querem, ver o Vasco numa final ou o Botafogo. Ontem foi um verdadeiro show de horrores do árbitro tricolor, que até esqueci o nome desse desgraçado, desse filho da puta, que roubou ontem o Vasco, mas roubou descaradamente o público dos Maltinos. Já acompanhei várias partidas de futebol e nunca vi algo parecido. Realmente ontem o Vasco foi literalmente assaltado, garfado no Maracanã. Se o Vasco ontem, eu não posso nem falar do Vasco, o Vasco fez uma excelente partida pelas suas limitações. Ontem o Ramon Dias, mesmo fazendo algumas alterações equivocadas, botando o David, que é fraquíssimo, como titular da equipe, mas conseguiu fazer uma armação de jogo onde a equipe do Vasco neutralizou praticamente o time do Fluminense. O Vasco praticamente com 70% de domínio da partida e o Fluminense com 30%. Com toda certeza, uma partida muito boa da equipe Cruz Maltina, com destaque com certeza para Dimitri Payet, que continua jogando muita bola, e para o sistema sólido defensivo da equipe Cruz Maltina, que continua agradando muito. Mas o Vasco precisa ir ao mercado contratar jogadores do meio para frente. O Vasco precisa urgentemente ter jogadores pela ponta para ter um time ali mais qualificado para ter uma temporada mais tranquila em 2024. Ontem, um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo, uma sacanagem que fizeram com o Cruz Maltino, gente. Esse técnico, esse juiz, filha da puta, tricolor, quem na foto, tem foto ele com camisa de torcida do Fluminense. Um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo, uma verdadeira sacanagem dessa vergonha, desse lixo que é o campeonato carioca. Se eu fosse o Vasco, botava um time de júnior, um time juvenil e se dedicava à Copa do Brasil brasileiro. É um campeonato fajuto, um campeonato filha da puta, aonde querem fazer a final Fla-Flu e praticamente tiram o Vasco do campeonato com um verdadeiro assalto à mão armada ontem no Maracanã. Uma sacanagem, coisas que a gente tem nojo e vergonha desse sistema corrupto, da FERJ, do campeonato carioca e pode ter certeza também do campeonato brasileiro. Manipulação de resultado onde o Vasco não poderia vencer essa partida ontem, pois ontem foi literalmente assaltado no Maracanã. Uma vergonha o que foi visto. Não adianta torcedores irem comprar seus ingressos para ver o que aconteceu ontem. A gente vai terminar aqui, nesses bastidores, é um bastidor.
os bastidores que vocês vão ver os melhores momentos, vocês vão ver o assalto desse tricolor, juiz ladrão, safado, filho da puta, que ontem meteu a mão na equipe Cruzmaltina, e vai ver também Alexandre Matos botando a boca no trombone. Vai ver um trechinho dos caras do VAR, da arbitragem, falando com Alexandre Matos. O VAR, gente, deu pênalti. O VAR deu pênalti. O juiz filha da puta desse juiz tricolor é que manteve a sua posição dentro de campo, não dando pênalti, pois o Cano literalmente jogou voleibol. O Cano jogou voleibol e o filho da puta não deu pênalti, mas o VAR deu, tá no vídeo aí. Veja tudo, gente. E também o Emiliano Dias revoltado, falando que o Vasco foi roubado. Uma vergonha o que foi visto ontem no Maracanã. Não tem como, gente, a gente fazer um conteúdo aqui e não fazer isso. Porque, ó, isso foi um assalto, uma vergonha. Tinha que botar gente na cadeia, rapaz. Cadeia para esses filha das putas, suspender esse bando de filha da puta da VERJ, dessa arbitragem, o que fizeram ontem com a equipe Cruzmaltina, que a gente ontem tem que enaltecer, sim. Tem que enaltecer, pois ontem o Vasco fez uma grande partida e pode ter certeza, só não saiu com a vitória, pois a VERJ deu o empate e tirou a vitória da equipe Cruzmaltina, que ontem foi literalmente assaltado no Maracanã. Veja os bastidores aí com os melhores momentos, né, de Flu-VERJ 0, Vasco 0. E também o Alexandre Matos e Emiliano Dias falando dessa sacanagem e dessa putaria que fizeram com a equipe Cruzmaltina ontem no Maracanã. Fiz hoje um vídeo sem camisa, que foda-se, porque a revolta é muito grande. Não dá, gente, não dá. Esse campeonato o Vasco tem que largar de mão. Campeonato lixo, campeonato de merda. E querem fazer com certeza uma final Fla-Flu. Não querem o Vasco para disputar o título carioca. Esse bando de filha da puta da VERJ, esse bando de vagabundos ladrões que ontem literalmente assaltaram o Vasco no Maracanã. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode ter certeza que vamos lutar sempre pro Vasco e falar mal de quem faz mal ao clube. E ontem a VERJ, né, faz muito mal com esse vagabundo, desse árbitro ladrão tricolor que ontem tirou a vitória do Vasco da Gama. Acompanhe aí os bastidores, os melhores, com os piores momentos, né? Porque ontem quem foi o craque do jogo foi o árbitro, esse ladrão safado, esse filho da puta. E veja Emiliano Dias, o Alexandre Matos, botando a boca no trombone o que aconteceu ontem, dessa sacanagem que foi vista ontem no Maracanã. Valeu, pessoal. Antes também vamos deixar aí o desabafo do homem peruca, né, do nosso grande amigo, conselheiro do Vasco da Gama, que vai desabafar dessa sacanagem que foi vista ontem no Maracanã. Antes dos nossos bastidores, dos melhores momentos, dos piores momentos e das falas aí de Emiliano Dias e Alexandre Matos. O homem peruca vai desabafar nesse exato momento. Veja aí. Bom, o que todos os torcedores cariocas assistiram no jogo de hoje entre Vasco e Fluminense no Maracanã é a maior vergonha, talvez seja a maior vergonha da história do campeonato carioca. O Vasco já havia sido prejudicado no campeonato, o que acabou culminando com o afastamento de um árbitro. Esse, que é tricolor, que tem foto dele com a camisa do Fluminense, foi escalado para apitar Vasco e Fluminense, mesmo sendo tricolor, torcedor tricolor assumido. E prejudica o Vasco de novo nesse jogo. E não só nesse jogo. O Vasco, que já havia sido prejudicado em uma partida, foi prejudicado nesse jogo e ainda será prejudicado no próximo jogo. Porque ele expulsa
o Medel sem que o Medel tenha feito qualquer coisa. Depois de anular um gol legal do Vasco, em que o jogador do Vasco aparece claramente partindo antes do meio de campo. Depois, volta atrás, mesmo sendo avisado pelo VAR, o árbitro teima em não marcar o pênalti no lance de mão do Cano, que está com as mãos para cima e quando a bola chega na barreira, ele está com os braços lateralmente, atrapalhando a passagem da bola. E no final, ele ainda anula um gol do Vasco, sem que o Verratti tenha sofrido falta no lance dentro da área. Olha, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, vocês são uma vergonha. O campeonato carioca é uma vergonha. Não adianta, o Vasco não está interessado em que árbitros sejam afastados. Isso não vai minimizar e não vai acabar com o prejuízo que o Vasco já teve nesse campeonato. Foram 3 pontos no jogo e agora foram mais 2 pontos que o Vasco deixa de somar, num total de 5. E o Vasco agora vai para um clássico contra o Botafogo sem um dos seus principais jogadores. O futebol carioca é uma vergonha. Gabriel Renato aqui, Gabriel. E aí ele foi É muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o 4º jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou, toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria.
Então houve uma ação de defesa, né, por isso que chamaram, né, e só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo, hoje. O Vasco era para estar numa situação de talvez liderando o campeonato, enfim, né? E por questões de arbitragem, estamos com esse mais um, né? Então o que a gente pede vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado, enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, né? 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Não vamos aqui tapar a peneira, as coisas que a gente tem que melhorar. O Vasco vem melhorando, vem trabalhando, queremos isenção. Agora, já vou antecipar, o Vasco não vai mais em federação discutir. Para quê? Nós vamos discutir para quê? Chega lá o processo, as pessoas recebem muito bem, a gente aceita de maneira bastante educada, bastante positiva, para tentar ajudar, contribuir com colocações, com aquilo que os clubes pensam. A gente até parabeniza o presidente que tenta fazer uma coisa decente, só que infelizmente o material humano está comprometendo todo o trabalho que é feito com a arbitragem, que faz o pré-temporada, que cobra, que afasta, isso tudo a gente está vendo. Então está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando se tem um VAR, principalmente quando se tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso aqui, porque perde-se a confiança, não só da diretoria, do torcedor, dos jogadores dentro de campo. A gente chega, 4º jogo seguido que chega e tem que ficar, o que aconteceu, por que deu, todo mundo viu que não foi ou que foi. Ele se perdeu também nos critérios, começou a dar cartão dentro da área e na hora que precisava dar para o André, não teve a coragem de ir lá e dar o cartão. Então fica aqui nosso repúdio, nossa reclamação pública. Nós vamos fazer essa reclamação, obviamente, dos processos que tem que ser feito, no papel, entregar, exigir que tenha alguma punição, é o que eles têm feito, afastando o árbitro, enfim. Só que chega, não dá mais. Então, vamos ter que partir para um outro tipo de posicionamento e é isso que o Vasco vai fazer. Obrigado. No, la verdad que hoy Uchimi entendió que fue robado. Fue algo absurdo, no acontece nunca. 2 goles que fueron válidos, un penal que fue penal, y el VAR reconoció que el VAR faló que penal. El referee, no sé, expulsa a Gary no fez nada tampoco. Hallo que si ellos quieren más protagonista que el jugador. Los protagonistas no son ni los entrenadores, ni son solo los jugadores. El referee, si quiere protagonismo, que elija otra profesión. Porque no hay un referee que tenga protagonismo en el fútbol. La verdad, de toda la vida que estoy acá, fue la verdad que ya van 2 juegos que nos van perjudicando. Y la verdad que nada. Fico muy orgulloso del grupo porque hallo que no se va a falar del buen juego que fez Vasco, que eso es lo que a gente fica chateada porque no merece que se reconozca lo que Vasco está haciendo. No tiene nada que ver Fluminense porque es un gran chimi, juega muy bien, es campeón de América, tiene jugadores fantásticos, un entrenador increíble. Mas, como falaba ahí con Felipe Melo, los referees arruinan el espectáculo.
hoy se va a hablar más de este que no existe, que realmente lo que se tiene que hablar, que son los jugadores y el gran juego que hicieron los dos.